Por quê? Já falei isso para vocês? Eu sou tão auditivo, mas tão auditivo, que a voz mais alta eu acompanho. A que sobressai. Na última apresentação de coral que eu estava no tenor, sabe o que a Tereza fez para eu conseguir manter a linha? Há 15 anos atrás, Gustavo. Ela botou um tenor à minha direita e um à esquerda cantando virado para mim. Que aí entrava nos dois ouvidos só tenor. E aí eu sou afinado, eu consigo ir. Eu canto relativamente bem, mas eu acompanho a voz mais alta do coral. A que sobressai eu vou junto, eu me perco. Então eu cantava o soprano na maioria das vezes, porque é a voz que tem mais mulheres, né, isso, Cida? E o volume é maior, né, e aquele processo todo. Então nem todos nós teríamos a capacidade de cantar. E se a adoração fosse só cantar, então alguns de nós estaríamos excluídos desse roteiro. Não é o seu caso, né, Panis? Você canta, toca, enfim. Gi, você canta e toca também? Ah, mas acompanha, né? E a gente estaria então excluído desse processo se a adoração fosse apenas canções. Adoração não é apenas uma canção que eu ofereço a Deus. Não é apenas um momento em que eu estou no culto, em um momento litúrgico da minha vida. Mas adoração é a minha vida sendo oferecida a Deus com tudo que eu sou e com tudo que eu tenho, para que a glória dele seja estabelecida no tempo em que vivemos. A adoração é tudo o que nós somos: pensamentos, atitudes, decisões e até mesmo os nossos relacionamentos. Eles são expressões de adoração a Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos é adoração. E a adoração, queridos, não é apenas um evento, mas é um estilo de vida continuado todos os dias da nossa existência, fundamentado na verdade e moldado pela graça de Deus. Nesse texto que nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 7, Paulo apresenta para nós instruções que revelam como a adoração se manifesta de forma prática no cotidiano do cristão. A primeira ação e a primeira forma com que a adoração se expressa ou se coloca na nossa vida é justamente que o adorador intercede por todos. Adoração sem oração, ela é sem significado. A oração nos condiciona à vontade do Pai, nos faz compreender a sua vontade, nos faz interagir com Ele e nos faz também suplicar por aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos olhar no versículo 2 e encontrar essa expressão: súplicas, orações, intercessões por todos os homens. E lá mais no final ele diz: pelos reis e autoridades. Um verdadeiro adorador tem o estilo de vida, não apenas nas canções, mas é motivado pela oração. Vi a Janice falando aqui que ano passado nós clamávamos por um avivamento, e na cabeça dela sempre passava resiliência, oração, adoração e transformação de vida. E é exatamente isso. Se nós queremos expressar a adoração a Deus, isso precisa vir de todos os lados da nossa vida, de todas as ações da nossa vida, de tudo que eu sou e de tudo que eu possa produzir. Isso deve glorificar a Deus, saindo de nós um suco de adoração quando somos espremidos. A adoração verdadeira nos tira do centro e coloca Jesus no centro da nossa existência. O adorador intercede pelas pessoas, sem distinção se ela é o pobre ou o humilde que está ao redor, se é o sem-teto que está na rua, ou se são as autoridades que estão nos palácios da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e ao redor do mundo. O verdadeiro adorador entende que as suas orações e a sua intercessão e as suas súplicas, elas precisam ir em direção a Deus, em favor dele próprio e de todos os homens. A adoração é
manifesta nas nossas vidas por uma atitude de adoração e de oração continuada. A intercessão é uma expressão de adoração a Deus, porque alinha o coração humano à vontade soberana de Deus. Quando nos submetemos à oração, Deus fala conosco, não fala, irmã Cida? Nos corrige, nos endireita os caminhos, nos coloca no trilho em que Ele gostaria para a nossa caminhada, sim. E todas as vezes que nós exercitamos a vida de oração, automaticamente o nosso coração se enche de adoração, automaticamente nós intercedemos pelas necessidades daqueles que estão ao nosso redor, porque a adoração é prática, porque a adoração é ação em favor das pessoas que estão ao nosso redor, e muito além do que eu tocar, do que eu abraçar alguém, as minhas orações podem alcançar o céu em favor de alguém que está aflito. Em segundo lugar, o adorador vive de forma piedosa. No texto que nós lemos, é interessantíssimo, porque ele coloca algumas qualidades para essa vida de um adorador. E ele vai falar que a vida é tranquila e pacífica, né? Depois que ele fala no versículo 2, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, vírgula, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. O adorador vive de forma piedosa, vive uma vida tranquila, e a vida tranquila não é apenas deitado à beira de uma praia numa rede. É vida tranquila isso? Poxa, estou precisando de uma tranquilidade dessa, Janice. Né? Que delícia, tá lá no Maranhão do pastor Adonias, numa praia, tomando uma água de coco, né? Sentindo aquela brisa do mar, descansando de férias. Ila, já pensou? Que delícia. Mas não é apenas isso que a palavra traz como tranquilidade. E a palavra traz como tranquilidade, por exemplo, o Salmo 23, quando ele diz que ainda que estejamos num vale em que a sombra da morte esteja conosco, ainda assim o Senhor estará conosco todos os dias. Ter paz e ter tranquilidade, ter uma vida pacífica, ou seja, uma vida em paz, é não se importar com o que está ao nosso redor. E cantamos essa noite, no meio da tempestade tu estás. Isso quer dizer o quê? Que ainda, Priscila, que estejamos atravessando uma tempestade terrível na nossa existência, ainda assim Ele está lá. E é a presença dEle que é capaz de pacificar as nossas vidas, Ricardo. Essa essência de uma paz que excede todo o entendimento, é uma paz que ninguém ao nosso redor compreende. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma vida com piedade e dignidade. A vida do adorador é marcada por reverência a Deus, não é isso? Todas as vezes que falamos de adoração, sempre pensamos em rostos caídos, não no sentido de dor, de tristeza, mas prostrados, em olhos fechados e mãos levantadas. Se fosse para a gente pintar um quadro de um adorador, na maioria das vezes nós pintaríamos dessa maneira. A vida do adorador é marcada por reverência a Deus, testemunho íntegro de quem é Jesus através das suas ações, e busca por refletir o caráter de Jesus àqueles que estão ao seu redor. Sábado, nós estávamos falando com os nossos juniores, e aí no meio da história a gente fez uma brincadeira para juntar eles. Aí a Priscila, vou tirar uma foto de vocês, junta aí, faz uma careta, um negócio aí e tal. E eles foram e fizeram uma pose lá no meio do tatame e tiraram uma foto. Aí a gente estava falando sobre refletir o caráter de Jesus, e falando sobre alguns missionários que passaram pela nossa história, como Wesley, Finney e tantos outros, né? Reformadores e pré-reformadores, homens e mulheres de Deus que gastaram as suas vidas evangelizando pessoas. Aí eu falei assim, vocês conhecem algum deles? Aí eu falei, o mais perto aqui, que a gente colocou na parede com fotos, foi o nosso querido
Martin Luther King Jr. Ele já morreu, há muito tempo. E aí a gente roletou o slide, eu falei, e esse pessoal que está aí na parede, vocês conhecem, que são os nossos missionários? E aí a foto que eles tinham tirado há pouco, apareceu no projetor, e eles ficaram, porque missionários somos nós. Ainda que Martin Luther King tenha dado a sua vida, morrido pregando o que ele acreditava ser o Evangelho do Reino de Deus, sem segregação, sem disputas, mas num reino em que nós teríamos um sonho de ver uma América livre, como ele pregou no seu mais famoso sermão. Eu tenho um sonho de ver a América livre, igualitária, em que todos têm o direito de ir e vir sendo iguais, sem se importar com a sua cor, com o seu credo, com a sua forma de se vestir. Eu tenho um sonho. Nós somos responsáveis por evangelizar no nosso tempo. Nós somos responsáveis por adorar a Deus e transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque a adoração produz em nós transformação, e produz em nós testemunho, e produz em nós reflexo da glória de Deus e do caráter de Cristo em nós, para que as pessoas que estiverem ao nosso redor possam encontrar com a mesma glória que é refletida nos nossos corações, na nossa mente e na nossa alma. Na perspectiva da reforma protestante, nós entendemos que a forma piedosa de vida não é o meio para alcançarmos a salvação, não é isso? Mas olha que interessante, é o fruto da graça que já foi recebida em nós, através de Jesus. Nós não fazemos ou não temos ações para agradar o coração de Deus, ou para conquistar coisas de Deus, o bem do Senhor sobre a nossa vida, mas nós fazemos isso porque já recebemos graça da parte de Deus. Se com graça fomos arrebatados, com graça de Jesus arrebataremos aqueles que estão ao nosso redor, das garras do inferno, do mal, de todo principado e potestade que está da porta dessa igreja para fora. O nosso evangelho começa da porta para fora. Lembra-me do pastor que está em Portugal. Foi lá no nosso PGM, Isaac, me ajuda? Djalma. Obrigado, Gi. A Gi me ajudou. O pastor Djalma foi lá no nosso PGM, né, Gi? Com a Ellie da sua esposa. A gente não conheceu o Pedro, mas por fotos depois. E ele pregando aqui, ele falou: o nosso campo missionário começa da porta dessa igreja para fora. São as pessoas com quem nós nos encontramos todos os dias, com quem nós nos relacionamos. Elas precisam receber a graça de Jesus, e ser um adorador é compartilhar graça com as pessoas que estão ao nosso redor. Em terceiro lugar, nessa construção de um verdadeiro adorador, o adorador ama o que Deus ama. O adorador não ama nada mais do que o seu mestre Jesus ama. E o texto diz que Deus tem um desejo profundo. E esse texto é maravilhoso. Deus deseja que todos sejam salvos. Se nós amamos a Deus, nós amamos a sua palavra, nós amamos pessoas. Porque Jesus deixou a sua glória, se tornou humano, assumiu a humanidade em si, para que fosse o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo, como ele foi referendado por João Batista. Para que eu e você pudéssemos receber esta mesma instrução, amar aqueles que estão ao nosso redor. Se Deus deseja e amou essas pessoas, e deseja que todos sejam salvos, qual é o nosso desejo também? Que todas as pessoas sejam salvas. E nós vamos nos desgastar para isso, Panis. Nós vamos investir os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos, a nossa vida, para que pessoas sejam salvas. Porque nós amamos o que Deus ama, e Deus ama pessoas. O adorador compartilha do coração de Deus, desejando a salvação dos perdidos, e valorizando o conhecimento da verdade.
Moody um dia teve a coragem de orar para Deus de uma maneira que eu ainda não tive. Ele disse certo dia para Deus: Deus, dá-me almas, senão eu morro. Que comprometimento com um Deus que amou a humanidade e queria que essa humanidade fosse salva. E ele orava e orou mais de uma vez dessa mesma maneira: Senhor, dá-me almas, porque senão eu morro. E nós estamos em que condições? Se nós amamos o que Deus ama, e um adorador ama o que Deus ama, e Deus ama a humanidade, a tal ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer em nosso favor, onde nós estamos nessa situação? O quanto nós desejamos a salvação daquele nosso parente que renega Jesus, que fala mal dos cristãos, ou daquele meu vizinho, vou falar baixo, que coloca aquele funk no último volume. O quanto eu amo essas pessoas, o quanto eu me comprometo a orar por elas, porque a oração me aproxima de Deus, e se eu me aproximo de Deus, eu vou amar o que Deus ama cada dia mais, e eu vou amar pessoas cada dia mais. Adorar é ter um coração alinhado com o propósito redentor de Jesus. Adorar é ter um coração alinhado com o propósito redentor de Deus. Porque se nós estamos aqui essa noite, queridos, é porque Jesus um dia deixou a eternidade, se encarnou na forma de homem, viveu entre nós, sofreu, foi escarneado, foi colocado numa cruz para morrer de braços abertos, como a Jaere falou. Mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou, nos dando vitória sobre a morte e o pecado, para que possamos amar as pessoas que estão ao nosso redor e possamos nos gastar para que elas também conheçam o amor de Jesus. E a forma que Jesus escolheu somos eu e você, não tem outra. Jesus até diz, ameaçando a gente para trabalhar: olha, se vocês não clamarem, as pedras um dia clamarão. Mas esse não é o propósito é que nós clamemos, que nós oremos, que nós busquemos almas, que a gente ganhe pessoas no nosso trabalho, onde a gente passar, e que a gente seja representante da graça e da glória de Deus, Josi. Em quarto lugar, o adorador vive centrado em Cristo e participa de sua missão. O adorador vive centrado em Cristo e participa da sua missão. No texto que nós lemos, há algumas expressões que reportam a isso. A primeira delas: eis que vos trago boa nova de grande... O quê? De grande alegria. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Não no texto que nós lemos, tá, queridos? No texto da missão de Jesus, né? Quando Ele vai se referir à obra que Ele veio fazer aqui entre nós, Ele diz essas duas situações: eis que vos trago boa nova de paz, de grande alegria. Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Foi o que os anjos anunciaram ao anunciar para os pastores que Jesus havia nascido em Belém. Essa era a missão de Jesus. E nós, por sermos de Jesus, também vamos permanecer em Cristo, que é o centro das nossas vidas. Cristo é o único mediador, e sua obra, a obra que Ele realizou aqui no mundo, é suficiente e em si completa para nos salvar, para redimir os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. E aí, Ricardo, que teologicamente isso se torna mais lindo ainda, porque a obra que Ele nos deixa para continuar em si mesmo, ela não é para ser realizada pelas nossas mãos, mas ela já foi consumada, ela já está completa, e cabe a nós participarmos da glória de Deus, sendo instrumentos para que a glória de Deus atinja aqueles que estão ao nosso redor.
Tudo está consumado na cruz. Nós não precisamos inventar algo novo. Nós não precisamos criar uma mensagem inovadora. Nós só precisamos aprender com Jesus. E ficou com vergonha. Só precisamos aprender e seguir o que Jesus determinou para nós. Porque um adorador vive centrado em Cristo e participa e coopera e se doa para que a missão de Jesus seja cumprida e o reino de Cristo seja estabelecido no tempo que se chama hoje, através de mim e de você. O adorador confia somente em Cristo e proclama esta verdade como resposta em obediência a Deus, em obediência à vontade do Pai, em obediência à palavra de Deus. O cristão e o adorador confia tanto e tão somente em Cristo, ao ponto de que ele proclama Jesus como a única resposta possível e a única resposta que o mundo precisa ouvir no tempo que se chama hoje. Concluindo, então, adoração como resposta à graça soberana de Deus, nós entendemos que o adorador intercede por todos. Obrigado, Júlia. Já que ela trouxe, eu vou beber água, tá? Lembre-se que nós estamos na conclusão. O adorador intercede por todos. O adorador vive de forma piedosa. O adorador ama o que Deus ama e nada mais. O adorador vive centrado em Cristo e participa da sua missão. Concluindo então, a adoração cristã não é centrada no homem, mas em Deus. Quando cantamos, não cantamos canções que agradam o coração do homem, mas cantamos canções que agradam o coração de Deus. Cantamos para Deus. Quando expressamos amor a alguém, cantamos para Deus o amor de Deus. Cantamos para o próximo o amor de Deus. A adoração cristã, então, não é centrada em nós, mas em Deus, em sua soberania, porque Ele continua soberano sobre todas as coisas. Ele continua dono de tudo e de todos. O Senhor, Criador do universo, mas um Deus de graça, um Deus de uma obra redentora em seu Filho, em Cristo Jesus. O verdadeiro adorador, então, não é definido pelo que ele canta, presta atenção nisso. O verdadeiro adorador não é definido pelo que ele canta, mas como ele vive. Canções podem revelar algo que nós não vivemos, mas as nossas ações revelam exatamente o que o nosso coração está cheio. Eu posso cantar 1001 canções, mas se eu não amar a pessoa que meu vizinho, aquele morador de rua, aquela pessoa que não aceitou Jesus, aquele vizinho que coloca o funk bem alto. Escutou a Jennifer? Escutou a Jennifer? O vizinho coloca o funk bem alto. Se eu não amar as pessoas como Cristo amou a cada um de nós, não adianta 1000 canções cantadas. Ele intercede, o adorador intercede, o adorador vive de forma piedosa, ama os perdidos e permanece firme em Jesus todos os dias da sua vida. E sabe que tudo isso é resultado da ação graciosa de Deus em Cristo Jesus, naquela cruz que era minha e sua. Adorar, então, é viver para a glória de Deus. E aí, pastor Wilson, lembro-me de Lutero estabelecendo os 5 solas e dizendo: soli Dio glória, somente glórias a Deus e mais ninguém. Como resposta à obra perfeita de Cristo, nós podemos ser adoradores verdadeiros e termos o estilo de adoração em nossos corações e não em nossas canções.
E aí parafraseio, repito novamente o David Keelan: mais de uma canção eu te darei, porque apenas uma canção não é o que queres de mim. Deus quer uma vida de adoração, e adoração é para todos os lados. E é interessante que a Bíblia diz que se nós não podemos amar as pessoas que estão ao nosso redor, nós não podemos amar a Deus a quem nós não vemos. Isso é sério. Então a adoração pode e vai ter muito louvor, não é isso, pessoal do louvor? Mas canções sem adoração de vida são meras canções, vazias e sem sentido. Porque canções podem expressar a nossa adoração, desde que nós sejamos adoradores em ação e em verdade, Panis. Com o coração na obra de Deus, entendendo a graça de um Cristo ressurreto e a vitória cabal dele na cruz do Calvário. Amém? Vamos orar, queridos? Vou te convidar a ficar de pé no seu lugar. Os meninos do louvor podem vir até aqui, por favor, e tocar uma canção bem baixinho, e a gente vai orar alguns minutinhos. Nós precisamos nos lembrar todos os dias que a adoração pode conter canções, mas a verdadeira adoração parte de um coração silencioso, subordinado à glória e à graça de Jesus. As canções, elas são extremamente válidas quando elas expressam o que está dentro do nosso coração, o que está sendo vivido fora das quatro paredes deste templo. A forma com que nós vivemos é que é importante. Ela expressa a vida de um adorador que reconhece Cristo como centro da sua vida, um adorador que se enche de amor pelas pessoas que estão ao seu redor e não sabe viver de uma outra forma, porque um adorador ama o que Deus ama. E se Jesus um dia aceitou descer da sua glória para vir a esse mundo e ficar entre nós, foi porque Ele amou cada um de nós. E sem o amor de Jesus nós não somos absolutamente nada. E é esse amor que nos motiva, que nos constrange a sermos verdadeiros adoradores. Adoradores em estilo de vida, adoradores em comunhão com Deus e com o próximo. Adoradores que não têm outro motivo para viver além de amar pessoas e fazer a vontade de Deus. Nós podemos trabalhar, nós podemos criar nossos filhos, nós podemos ter os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, mas tudo isso precisa fazer parte de um único projeto: amar o que Deus ama. Se vivemos e vamos amar a nossa família, vamos amar o nosso cônjuge, vamos amar os nossos filhos, vamos amar o vizinho do funk alto, nós vamos amar todas as pessoas, porque Jesus deixou a sua glória, porque Ele nos amou. E a atitude de um adorador é amar as pessoas que estão ao seu redor e amar a Deus sobre todas as coisas. E aí sim, as canções farão sentido para nós, as músicas farão sentido para nós, quando o nosso coração pertencer verdadeiramente e integralmente a Jesus. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, Deus, e a Tua Palavra e o Teu Espírito que devem nos nortear, ó Deus. É a Tua Palavra e o Teu Espírito que devem nos ensinar como devemos sair daqui essa noite, Pai. E eu confesso que estou com o coração apertado, Deus, porque quantas vezes, Senhor,
tenho te dado apenas canções. E eu sei que o Senhor não quer apenas canções de nós, Deus. Deus, que a partir de hoje, quando cantarmos canções, que elas possam fazer sentido para nós, Deus. Que as canções sejam norteadas por uma vida que ama pessoas, que tem Cristo como centro da sua existência e que vive como um verdadeiro adorador, deixando de lado sua própria vontade e assumindo a vontade de Jesus para si. Pai, muito mais do que uma canção, nós queremos te dar essa noite, ó Deus. Nós queremos conciliar a nossa existência, a nossa vida, a nossa trajetória, os nossos relacionamentos, a nossa família, aos teus desejos. E eu sei, ó Deus, que a tua palavra nos disse essa noite que o Senhor quer profundamente que todos sejam salvos, Pai. Por isso esse também deve ser o nosso desejo, que pessoas possam se render a Jesus, que pessoas possam ter a sua vida transformada, liberta e curada, ó Deus, por um Cristo que morreu e ressuscitou. Pai, nós estamos diante da tua palavra e queremos sair daqui essa noite diferentes do que entramos. Queremos sair daqui essa noite com a consciência de que são as nossas ações que nos fazem adorar ao Senhor e não as nossas canções. Pai, faz-nos amar aqueles que estão ao nosso redor profundamente. Nos constranja, Deus, a viver a tua graça todos os dias. Ainda que caiamos e vamos cair, Deus, que a tua mão nos levante e nos dê capacidade, Deus, através do teu Espírito Santo, de continuarmos a testemunhar e nos parecer cada dia mais com Jesus. Porque isso fará com que os nossos corações e os nossos lábios comecem a cantar a mesma canção, uma canção de adoração àquele que morreu e venceu a morte. Pai, fala conosco e não permita em hipótese nenhuma que saiamos daqui essa noite como entramos, Deus, mas nos quebranta, Deus. Manifesta graça sobre nós, derrama o teu Espírito Santo como uma bomba poderosa em nossas vidas, dissipando todo o mal, dissipando toda a nossa vontade, e que possamos nos submeter ao centro que é Cristo em nós e através de nós, Pai. Manifeste graça, Deus, de uma maneira muito especial, Pai. Se algum dos meus irmãos aqui essa noite sofre, porque o seu coração tem um pedido ao Senhor, ouça o clamor deste coração, Pai. Nós te pedimos, Deus, fale conosco, fique conosco, interceda por nós, Deus. Liberte os nossos corações, para que fluam desses corações canções de adoração a Deus, mas não canções música, canções ações, canções amor, canções submissão à vontade do Pai, porque foi para isso que Jesus veio, para ser o nosso centro, para ser o centro de tudo que temos e que somos. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra continua viva e fala conosco. Muito obrigado, Deus, porque o teu Espírito está entre nós e é Ele quem nos convence de nossos pecados, da justiça e do juízo vindouro de Deus. Saímos daqui essa noite, Deus, com um sorriso nos lábios, porque as canções passarão a fazer parte do nosso coração e não apenas da nossa mente e de nossos lábios, Pai. Pai, nos ensine a sermos adoradores verdadeiros, adoradores de um Deus vivo. Jesus, volta a ser o centro do nosso coração.
no centro das nossas ações. Tome o teu lugar, Senhor, e retira de nós tudo que impede a graça de Jesus de fluir em nós e através de nós. Há pessoas que estão aí fora e que dependem de nós, estão sedentas para ouvir de Jesus, e nós somos o caminho que o Senhor escolheu para isso. Por isso nos use poderosamente, Deus. Conserte o nosso coração, para que possamos ser adoradores amando aquilo que Deus ama, que é pessoas, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. É o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Wilson.